Oi, gente, estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro, com um convidado maravilhoso, doutor Tibério Moreno, que vai falar uma série de assuntos que vocês podem achar que não interessam a mulher, mas interessam a vocês também, viu? Interessa a todo mundo, a mulher, ao parceiro, né? A gente vai tirar as dúvidas mais frequentes do dia a dia, né? O que mais a gente vê de perguntas na área da urologia. E assim, eu gostaria, antes de eu começar a fazer minhas perguntas, que o doutor Tibério, graças a Deus, está aqui. Eu agradeço muito o convite que ele aceitou. Queria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Como foi sua formação? Fale um pouquinho de você. Olá, Juliana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com Ju Sem Filtro, né? Tão conhecida, né? Nossos filhos estudam juntas. Eu já tinha ouvido muito falar em você. Já lhe conhecia, mas de hospital muito rápido e agora pessoalmente, né? Bem, o meu nome é Tibério Moreno de Siqueira. Eu sou médico urologista há mais ou menos 25 anos. Fiz faculdade de medicina na UFPE, aqui em Pernambuco. Depois fiz residência de cirurgia geral no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Depois eu fui fazer a residência de urologia na PUC, em Porto Alegre. Aí depois que eu terminei a residência, eu fui fazer um curso de especialização em câncer urológico na Wayne State University, nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, aí entrei no mestrado na Universidade de São Paulo. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na USP. E quando eu terminei meu doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos de novo. Aí fui fazer um fellowship, que não tem tradução para o português, né? Mas a gente encara isso como um pós-doutorado. Que foi um fellowship em cirurgia minimamente invasiva. Tanto para tratamento laparoscópico das doenças geniturinárias, quanto para o tratamento endourológico também das doenças urinárias. Bem, terminando tudo isso, eu voltei para trabalhar, né? É muito, pense numa pessoa competente, aí pense. Aí eu voltei para trabalhar, então eu estou no mercado já mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos 25 anos. Minha clínica privada é aqui na Ilha do Leite. Eu sou chefe da urologia do Hospital Memorial São José. Sou membro da cirurgia robótica e do corpo clínico também do Memorial Star. E meu dia a dia, basicamente, é o tratamento das doenças urológicas, né? Em relação principalmente à parte de uro-oncologia, que é a minha pós-graduação, e tratamento das doenças benignas também do trato urinário, principalmente os cálculos urinários e a hiperplasia prostática benigna. Que são coisas extremamente frequentes, né, Tibério? No dia a dia a gente vê muito essa questão urinária. Eu queria saber, assim, qual a importância do check-up anual da próstata, se deve ser feito todo ano, a cada 2 anos, porque nas mulheres a gente tem a mamografia de rotina, né? Tem os preventivos, a citologia, a colposcopia. Como é que funciona esse check-up masculino aí? Me conte. Pronto, excelente pergunta. O check-up urológico masculino, ele deve ser feito anualmente a partir dos 50 anos de idade. De acordo com a sociedade que você avalia, tem umas que indicam a partir dos 45, mas a maioria indica a partir dos 50 anos. Para quem tem história familiar de câncer de próstata, o check-up deve começar 5 anos antes, ou seja, 40... 5 anos antes da idade que a pessoa teve o câncer ou da idade que a pessoa... Antes desses 50 anos de idade, 50, por exemplo. Então, 45. Exatamente, ou 40 ou 45. Certo. Isso aí é a orientação mundial. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Americana de Urologia, chamada AUA, indicam começar aos 45 e 50. Certo. Se você teve ou não história de câncer de próstata na família. É importante relatar que já está provado que pacientes mulheres que tiveram câncer de mama por causa do gene, aquele BRCA1 e 2, então, quem tem na história também, na família, câncer de mama, também deve começar o check-up de próstata mais cedo. Mais cedo, porque os genes são cruzados. Esses genes estão altamente envolvidos no câncer de próstata também. E a grande importância é que a gente não tem como prevenir o câncer de próstata. A gente tem como diagnosticar precocemente. Isso é tão importante, Juliana, que foi inventado, né, no mundo inteiro. Isso é feito no mundo inteiro, não só no Brasil. A campanha Novembro Azul. Novembro Azul. Que a gente está entrando em novembro. Isso. É a campanha de conscientização para a necessidade do check-up anual da próstata, que é exatamente para tentar diagnosticar a doença no estágio inicial.
Quando a gente diagnostica a doença no estágio inicial, a gente consegue tratar e curar o paciente em mais de 90% dos casos. Cura muito alta, né? Cura altíssima. Muito Mas alta. o segredo está aí, é diagnosticar precoce. Quando você já diagnostica a doença no estágio avançado ou metastático, onde já tem metástase, aí infelizmente praticamente a doença não tem mais cura. A gente consegue até controlar a doença, a pessoa vive às vezes até décadas, 10 anos, 20 anos, mas com a doença controlada. Mas não tem cura. Entendi. Então o grande segredo do check-up anual é o diagnóstico precoce da doença. E esse diagnóstico precoce, ele é feito de que forma? Muito simples. Basicamente, é um exame de ultrassom, ultrassom da próstata, né? Isso. O PSA, que é o exame de sangue da próstata. O toque retal, que ainda é muito importante em alguns casos. Eu ia perguntar exatamente essa história do toque retal, porque existe muito, assim, receio, às vezes, dos homens de irem no urologista, porque não querem fazer o toque retal, né? Isso ainda existe. Essa questão, né? Cultural, isso. A questão é cultural, ainda existe muito isso, mas graças a Deus, com o passar dos anos e a campanha Novembro Azul também, de conscientização, esse tabu vem sendo quebrado ano após ano. Então, hoje, o homem está muito mais aberto a fazer o exame físico, que nada mais é do que um exame físico feito da mulher, por exemplo. Feito a gente faz o toque vaginal. Quando o paciente está com a dor na barriga, vai no médico, o médico examina a barriga, a gente examina a próstata. Concordo plenamente. É um exame rápido, não é indolor, pode ser um pouquinho incômodo, mas só demora no máximo 8 a 10 segundos, é muito rápido o exame. E é um exame que pode salvar vidas. Exatamente. E me diga uma coisa, então é o PSA, a ultrassom e o toque retal. E quando é que vocês precisam, às vezes, de uma ressonância, de um exame a mais, uma biópsia de próstata? Em que situações se indica? Ótimo, excelente pergunta. A gente sempre pede uma ressonância de próstata quando o paciente está com algum exame alterado. Toque retal alterado ou PSA alterado, ou os dois alterados. Nesse caso, tem que fazer uma ressonância, que a ressonância é um exame muito importante que vê a microestrutura prostática, que o ultrassom não vê. Não vê, o ultrassom não vê. Então a ressonância dá uma classificação chamada PIRADS, que vai de 1 a 5, mas quando o PIRADS é de 3 para cima, existe uma probabilidade aumentada de se ter um câncer na próstata. Então é a partir daí que a gente indica a biópsia de próstata. A ressonância indica a necessidade de se fazer a biópsia, mas é a biópsia em si, o exame patológico, o estudo patológico, que vai dizer se a pessoa tem câncer ou não. E assim, essa biópsia, ela é guiada por ultrassom, ela é guiada por ultrassom, né? A biópsia transretal, via transretal. Existem duas vias de acesso para se fazer a biópsia. A via transretal e, mais modernamente, a transperineal, que hoje em dia praticamente um consenso mundial que a transperineal é melhor porque tem uma chance de infecção prostática muito menor. Porque a gente sabe que a biópsia transretal, né, você viola o canal anal e pode levar bactéria do ânus para dentro da próstata. Dá uma prostatite, né? E que é uma infecção muito séria. A prostatite aguda é infecção séria. Alguns casos vão bater na UTI. Tem uma taxa de mortalidade muito baixinha, mas tem, devido à sepse de origem urinária, né? Então, a biópsia transperineal evita o acesso transretal. Então, a biópsia é feita pela região perineal. Do ponto de vista de diagnóstico, é exatamente igual e você diminui muito a chance, praticamente não tem risco de infecção. E me diz uma coisa, tem alguns critérios, assim, em termos de prevenção para o câncer de próstata ou não? Porque, por exemplo, na mama, a gente sabe obesidade, fumo, alcoolismo, história familiar, não ter amamentado, o primeiro parto acima de 30 anos, menarca abaixo de 12, menopausa acima de 54. Então, a gente tem alguns critérios, que não são muitos, que estão relacionados ao câncer de mama. Existem alguns fatores de risco já identificados assim para o câncer de próstata, além da história familiar? Existe. Raça. Os pacientes da raça negra têm maior chance de ter... Tem alguma questão genética envolvida que não está muito bem esclarecida ainda, mas sabe-se, isso é comprovado cientificamente, que o paciente da raça negra tem uma chance maior, às vezes até o dobro do que o paciente da raça branca. A história familiar é importante, a gente já falou aqui. Pacientes com história familiar, que também a gente já acabou de falar, de câncer de mama,
Pacientes obesos também, devido certamente a proteínas oncogênicas, né, associadas ao exatamente, câncer. exatamente, gordura poliinsaturada, né, o Isso. colesterol alto, aquela obesidade mórbida, também tem uma chance maior de desenvolver o câncer. Fumo também, Fumo, né? Ou incrivelmente, não? para próstata não É tem mais bexiga, né? é mais bexiga, É mais exatamente. câncer de bexiga, Câncer de né? bexiga, disparadamente, maior incidência é em E fumante. fumante, Mas né? próstata não tem muita relação, não. É. Eu tive um caso de câncer de próstata, foi meu pai aos 82 anos. Certo. Aí eu queria também entender uma coisa, por exemplo, ter um câncer de próstata aos 82 e ter um câncer de próstata aos 50, em termos de prognóstico, por conta da idade, né, faz diferença em termos de mortalidade, de entender se, por exemplo, é um câncer geralmente mais agressivo em quem é mais jovem, porque às vezes a gente vê isso na mama, por exemplo, a paciente tem um câncer de mama aos 30 anos, muitas vezes ele às vezes é mais agressivo, né, localmente, até porque tem um retardo diagnóstico, porque você nunca está pensando num câncer aos 30 anos, né? Uhum. E às vezes eles são mais agressivos. Se ter câncer de próstata mais novo, em geral, é mais agressivo do que no idoso ou não tem relação à idade? Sem dúvida alguma, quanto mais jovem a pessoa tem um câncer de próstata, pior é o prognóstico. Mesma Sem coisa da dúvida. mama. Tanto é que hoje em dia, no consenso mundial de urologia, né, sobre câncer de próstata, tanto o consenso europeu, o americano e o brasileiro, diz que pacientes acima dos 75 anos de idade, está até dispensável você investigar a fundo o paciente. Por exemplo, o paciente tem o PSA de 6, que teoricamente, num É homem, alto, né? teoricamente não, na prática, num homem jovem, a gente tem que investigar, tem que fazer uma ressonância e a biópsia certamente. Em homens acima dos 75 anos, a gente não precisa investigar. Entendi. Porque a gente sabe que se procurar muito acha, Acha. né? E o câncer de próstata, ele vai dobrando sua incidência com o passar da idade. A cada 10 anos... Processo de envelhecimento da próstata. Tanto é que aquela história, poxa, então quer dizer que se eu viver até os 100 anos, 100% de chance de ter o câncer de próstata, é verdade. É verdade. É mais ou menos É isso. mais ou menos isso, né? Ele vai aumentando a chance com o passar do tempo. Mas só que a gente sabe que o câncer de próstata em homens velhos, geralmente a morbimortalidade, letalidade é muito baixa. Então, na maioria das vezes, a gente pode tratar conservadoramente, diferentemente do homem jovem, que a gente tem que tratar mais agressivamente para curar o paciente. Né? Até porque a expectativa do homem jovem geralmente é acima de 10 anos. Então, a gente tem que investir para tratar e curar esse paciente. Curar o paciente. Curar o porque paciente. a chance é a primeira. Exatamente. A chance de cura é a primeira. Depois Sem- é só tratar metástase. Sem dúvida, é exatamente isso. Né? Eu falo isso para o paciente. Exatamente. A chance tem que investir tudo ali. Papai terminou que a gente fez só radioterapia. Fez Certo. 20 sessões, ele está acompanhando com oncologista, tudo. Graças a Deus está bem, já tem 3 anos, né? Perfeito. Ele tá bem. Mas aquela coisa, a gente ficava super apreensivo, né? A questão da idade, você fica muito preocupado, né? Sem dúvida. Mas tá indo bem. E me diga uma coisa, em relação à urologia, em relação ao atendimento no dia a dia, porque às vezes a gente tem a sensação que o urologista só atende homem, e não é verdade, Não é, né? não. O urologista atende mulher também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é uma dúvida frequente no Frequente, consultório. Muita gente pergunta isso no consultório. É Não, e quando a engraçado gente isso. manda, Né? aí ela escuta, doutora, por urologista, É. médico de homem, né? É porque eles associam urologista homem e gineco a mulher, né? Exatamente. Mas aí é até boa a sua pergunta para a gente esclarecer isso. O urologista é o médico que trata das doenças genitais masculinas, como a ginecologia, você trata da genital feminina. Menina, isso. E o urologista trata das doenças urinárias masculinas e femininas. Por exemplo, uma mulher tem uma pedra no rim. Hoje eu operei um cálculo. Uma mulher com um cálculo. Uma mulher. Uhum. Então, doença urinária, Urinária. quem tratou foi o urologista. Uhum. Então, mulher pode ter câncer de bexiga, mulher pedra no rim, incontinência urinária, infecção urinária. De repetição, que a de gente às vezes repetição. manda para ver por que está tendo. Isso, pode ter um fechamento no rim chamado estenose de junção, pode dar em mulher também. Então quem trata disso é o urologista. Então, de uma forma geral, no consultório, em torno de 20 a 30% do nosso volume é mulher. E o resto, 70% em média, ou um pouco mais, homem. Ai, minha gente, aí, tá vendo? Vocês têm que ir no urologista também, viu? Me diga uma coisa, outra coisa que é interessante é que assim, a mulher na menopausa, acho muito interessante ficar fazendo analogia com o homem, né? A mulher, a gente tem a menopausa como um marco bem definido. É a última menstruação
que você tem contado, uma contagem regressiva. Faz um ano que você não menstrua, até que o próprio contrário, não estando grávida, você está na menopausa, né? Perfeito. O homem, essa questão da andropausa, né? Essa questão da mudança hormonal, como é que se processa essa fase masculina? Isso é outra... Esse nome se usa andropausa ou já mudou? Já mudou. Já mudou, Já né? mudou. Isso é outra pergunta muito comum no consultório. Doutor, será que eu estou na andropausa, né? É. Então, hoje em dia está provado que homem não tem andropausa, porque andropausa significaria, fazendo um comparativo com a mulher a menopausa, uma parada total, ou então uma zerada quase que total no hormônio masculino, que é a testosterona. Então, no homem, isso geralmente não acontece. O que acontece é que, com o passar da vida do homem, principalmente a partir dos 50, 60 anos, a testosterona vai caindo a sua produção. Os testículos, que são a fábrica de testosterona, começam a produzir menos. Então, a testosterona vai caindo gradualmente. Mas praticamente não zera. Diferente da mulher que praticamente zera alguns hormônios. Alguns zeram, botam indetectável no laudo. Pronto, exatamente. No homem, geralmente, isso não acontece. Aí, hoje, qual é a nomenclatura mais utilizada no mundo inteiro e aceita? Não é andropausa, é DAEM. DAEM é uma sigla, que significa distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. DAEM. É quando o homem começa a apresentar sintomas relacionados com a queda da testosterona. Isso é muito importante deixar bem claro, Juliana, porque hoje, infelizmente, virou uma prática quase que comum, rotineira, né? O paciente fazer reposição hormonal. Eu ia perguntar isso, exatamente. Pronto. Qual é a hora que deve começar e se deve? Pronto. Então, existe um consenso brasileiro, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, que a gente chama SBU, e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Isso é um consenso. Então, inclusive, há uns 4 anos atrás, foi emitido um comunicado oficial pelo CFM, para deixar isso bem forte, que só tem uma única indicação de fazer reposição hormonal masculina. Qual é? É quando o homem tem os sintomas de DAEM associado com a testosterona abaixo de 300 no sangue. Então, essa é a indicação de repouso. Até porque aumenta a doença cardiovascular, né? Exatamente. No homem, quando a testosterona cai para menos de 300, aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Exatamente. E quais são os sintomas de DAEM, os mais comuns? Primeiramente, relacionados com a esfera sexual. O homem começa a apresentar disfunção erétil, ou seja, impotência, começa a ter perda de ereção. Pacientes que apresentam uma queda no libido, associado com cansaço diário, gordura na barriga, falta de vontade de fazer suas atividades diárias, queda de pelos. Então, são sintomas relacionados a DAEM. Quando você dosa a testosterona, ela está baixa, aí você fecha o diagnóstico. Olha, você realmente está precisando fazer uma reposição, diferentemente de suplementação. Então, suplementação não existe. Se o paciente tem os sintomas parecidos com DAEM, aí você dosa a testosterona e ela está normal, ele não tem DAEM, ele não tem indicação de repor. Esse paciente ele deve estar ou com burnout, ou está muito cansado, ou está fatigado, ou está obeso, tem que malhar, entendeu? Não é indicativo de fazer reposição. A suplementação significa você dar a mais testosterona. É o que eu estava falando, que virou uma febre agora em academia, é a bomba. Suplementação é a popular bomba para ganhar massa muscular. Isso é proibido. Com relação a essas reposições, porque a gente está vendo muito assim, as pacientes chegam aqui no consultório, doutora Ju, olha, é porque meu marido está fazendo reposição injetável. A cada 15 dias ele vai num determinado médico, né, determinada especialidade, e o colega faz injetável a cada 15 dias. Eu digo, mas seu marido está com quantos anos? Não, tem 54 anos. Aí tá a mulher de 54, marido de 54, ele com a testosterona de 2.000 e ela sem dar conta, digamos assim, desse marido, porque é uma disparidade muito grande, né? E aí eu queria que você comentasse com relação a essa questão da reposição, se deve ser feito injetável, se não deve ser feito, essas reposições de 15 em 15 dias, se tem algum consenso que fale disso, né, na literatura, porque realmente tem chegado com frequência essa questão aqui. Juliana, isso virou quase que um problema de saúde pública. Isso é uma coisa muito importante de ser assim, melhor explicado e relatado a questão médica. Como eu acabei de falar no bloco anterior, a reposição hormonal, ela só tem indicação no homem quando a testosterona está baixa e o paciente tem sintomas de DAEM. Se não for nessa situação, ele não tem indicação de repor.
Porque não seria reposição, seria uma suplementação. Suplementação. E não existe suplementação hormonal masculina. Hum. Então, isso é considerado bomba. No linguajar que a gente usa nas academias também, isso é bomba. Bomba é uma coisa danosa ao organismo masculino, pode fazer muito mal, pode levar o paciente, por exemplo, a ter um câncer de fígado, a uma insuficiência hepática, pode causar infarto do miocárdio por trombose, devido à policitemia causada pelo excesso de testosterona. E em relação a câncer de próstata também, né? Se o paciente tem um tumorzinho na próstata que está escondido, quietinho lá, que nunca daria nenhum problema para o paciente. Se ele começar a tomar muita testosterona, esse tumor pode acordar e ele pode desenvolver um câncer de próstata verdadeiro. Enfim, são vários problemas que a suplementação pode causar. Então, isso não deve e não pode ser feita. Isso é orientação mundial. E me diga uma coisa, saindo dessa parte um pouquinho de reposição e voltando um pouquinho da cirurgia, uma coisa que a gente não conversou foi sobre cirurgia robótica, né? Essas pacientes, assim, quais são as principais indicações para os pacientes da cirurgia robótica? Me conte. Isso é um tema que é minha paixão. É sua né? paixão. É minha paixão. Eu sei, por isso que eu estou puxando ele agora. É minha paixão. Como eu falei no começo, eu tenho formação em uro-oncologia e em cirurgia minimamente invasiva. E há 12 anos atrás, quando chegou o robô no Brasil, né, chegou primeiro em São Paulo e 5 anos mais ou menos após, chegou aqui em Pernambuco, isso já faz 10 a 12 anos, eu fiz minha certificação em cirurgia robótica. Então, hoje, basicamente, minha praia, meu dia a dia é cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica, a sua principal indicação no mundo inteiro é na urologia e principalmente no câncer de próstata. A cirurgia robótica já está provada que dá resultados muito melhores, tanto do ponto de vista oncológico quanto funcionais para o paciente. Uma técnica, ela só vale a pena de ser feita, ela só é autojustificável quando ela apresenta benefício para o paciente. Isso. Se ela não apresenta benefício, não tem por que ela ser feita em detrimento de outra técnica. Então, a cirurgia robótica... Porque tem a laparoscopia também, Exatamente, tem a laparoscopia. E a cirurgia aberta, do ponto de vista oncológico, por exemplo, tem resultado semelhante à da laparoscopia e da cirurgia robótica. Eu ia perguntar se era aceitável ainda fazer aberta. Ainda é aceitável. A cirurgia aberta, ela é aceitável e deve ser feita, principalmente nos locais onde não tem acesso à laparoscopia ou principalmente à robótica. Por exemplo, no interior do estado de Pernambuco. Entendi. Lá não tem ninguém que faça laparoscopia e lá não tem robô. Então, o paciente tem que ser tratado, o paciente daquela região tem que ser tratado. Então, faz uma cirurgia aberta. O paciente tem que ser tratado. Mas em todos os centros mundiais que se tem o robô é preferível. Por quê? Porque além de apresentar um resultado oncológico espetacular, chance de cura 90% ou mais, a sua grande vantagem é no resultado funcional. O que é o resultado funcional? É a recuperação do controle da urina. O paciente não fica perdendo urina, não fica com incontinência urinária. A chance de incontinência urinária na cirurgia robótica é muito baixa, gira em torno de 1 a 2%. Na época da cirurgia aberta que a gente fazia, mesmo operando muito bem, a chance de incontinência urinária girava em torno de 20%, 30%. Veja, imagine uma pessoa ficar perdendo urina para o resto da vida, usando fraldão. Entendeu? Então, hoje em dia, com a robótica, isso caiu para 1 a 2%. É muito baixo. E outro dado importantíssimo que interessa ao homem diretamente, né? A questão da potência. Exatamente. Né? A maioria dos pacientes, quando a gente diz que ele está com câncer de próstata, a primeira pergunta é essa. Ele não quer saber se vai ficar curado com a cirurgia, ele quer saber se vai perder a potência ou não. Sexual, Que na lista de prioridades, a gente coloca a disfunção erétil como a terceira prioridade, porque a primeira é curar o câncer. Isso. A segunda é deixar o paciente sem perder urina. Sem perder urina. Porque o paciente incontinente é a pior coisa que existe. É uma tragédia para o homem. É uma tragédia para a mulher incontinente. Imagine para o homem perdendo urina. Então, isso é a segunda prioridade. E a terceira prioridade é a ereção. Então, eu costumo falar para o paciente que a ereção a gente trata. Se o paciente ficar com impotência, a gente tem como tratar com remédio oral, também, né? Tem a injeção intracavernosa e, em último lugar, ainda tem a prótese. Então, o paciente hoje em dia só fica impotente se quiser após uma cirurgia. Mas a grande vantagem da robótica reside exatamente aí. Como a cirurgia robótica, a gente consegue preservar os nervos da ereção de uma forma muito melhor,
porque o robô tem um movimento de articulação das pinças de 360 graus. E a nossa visão cirúrgica é muito melhor. 3D, é feito você ir para o cinema assistir um filme 3D ou um filme normal. Então a gente consegue ver com uma clareza muito melhor, a gente consegue articular. Tudo que a gente faz aqui, é por isso que é chamada cirurgia intuitiva. Porque tudo que a gente faz no joystick aqui, lá dentro a pinça faz exatamente o mesmo movimento. Então a gente consegue preservar quase que totalmente os nervos da ereção. Resultado, no pós-operatório. O homem, a chance de perder a ereção gira em torno de 20%. Que podem dizer, é um resultado alto. Mas comparado na época da cirurgia aberta, que era 80% a 100% a chance de perder a ereção. Hoje em dia caiu para 20%. Entendi. Então, aí é onde está a grande vantagem da cirurgia robótica para o homem com câncer de próstata. E pode usar também para as doenças benignas a robótica, vamos supor, ele tem uma hiperplasia e está com estreitamento do canal uretral. Pode. Aí você precisa fazer, pode também usar para hiperplasia? Pode sim. A cirurgia robótica ela pode ser usada praticamente para todas as doenças do trato urinário. E não só urogenitais, né? Coisas também. Paciente com câncer de intestino, paciente com úteros imensos, mulher com miomas imensos. Pode fazer esterectomia também robótica. Cirurgia do tórax, doenças de pulmão, pode operar com robô também. Mas voltando para a urologia, a segunda grande indicação da cirurgia robótica é o câncer de rim. Hoje em dia, raramente a gente tem que tirar um rim por completo, porque a pessoa está com tumor no rim. A gente vai lá e tira uma parte só do rim. Se chama nefrectomia parcial. Que antigamente era muito difícil de fazer por via laparoscópica, hoje com o robô melhorou muito. E as indicações para a doença benigna, feito você falou, hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata. Que é muito comum, né? Muito comum também. Juntamente com o câncer de próstata, são as doenças mais comuns na próstata. Então, próstatas muito grandes, acima de 100 gramas, 120 gramas. Eu já operei um paciente com a próstata com 250 gramas. Nossa, enorme. Então, um paciente desse ou opera por via aberta ou pela uretra com um home laser chamado ROLEP, que muitas vezes deixa o paciente incontinente porque você traciona muito a uretra. Então, a melhor indicação é a cirurgia robótica. Então, antigamente era feita uma cirurgia aberta. Muita dor no pós-operatório. Né? O paciente passava 3, 4 dias internado, lavando a sonda, muito sofrimento. Ficar de sonda o tempo todo. Exatamente. Né? E hoje, com a robótica, o paciente vai para casa com um dia de operado, um dia e meio. Não dói praticamente nada. Fica só uma semana com sonda. E a recuperação é espetacular e o resultado também. Que bom. Fico feliz. A robótica veio para ficar. Veio, a gente usa para câncer de bexiga também. Câncer de bexiga. Câncer de bexiga com doença avançada de bexiga, metastática, com invasão do tumor no músculo da bexiga. A gente faz a cistectomia radical por via robótica também. Então a robótica ela realmente é espetacular. E me diz uma coisa, uma curiosidade que eu estou pensando aqui. A gente tá voltando, né? A robótica veio para ficar, os homens ainda bem estão diminuindo esse preconceito de neurologista, como vem para a gente gineco também, né? A mulher vem para fazer os exames de rotina. E uma das coisas que a gente tem percebido no dia a dia da gente é o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, por exemplo, eu atendi um caso de sífilis no consultório, né? Agora de tarde. E assim, fazia anos que a gente não via tanta sífilis. Estou voltando a ver HIV, estou voltando a ver verrugas genitais com mais frequência. Enfim, como é que está essa questão das infecções sexualmente transmissíveis no homem? Né? Vocês notaram algum aumento? Porque assim, o pessoal não quer usar preservativa. Não sei na sua clínica como Aqui as mulheres não querem usar. Eu ia falar isso agora. Os homens não estão usando, né? Olha, Juliana, também é outra coisa que virou um problema de saúde pública. Virou um problema. Principalmente hoje em dia os jovens, né? Vão para essa rebalada em música eletrônica. Exatamente. Muitos usam droga, infelizmente, usam esses ácidos, essas coisas. Aí toma um comprimido de Viagra associado para aumentar a performance. E tome bebê. Aí saem, acabam transando, ninguém usa mais preservativo. Nada. Então virou um problema de saúde pública de verdade. Então a gente tem notado, de novo, aumentar muito a incidência de DST no consultório. Incrivelmente, você falou que está vendo mais condiloma, a gente tem visto menos condiloma no consultório. Eu acho que é por causa da vacina. Hoje os meninos estão se vacinando mais. A vacina para o HPV. Então a incidência de condiloma viral pelo HPV tem diminuído. A gente tem notado isso no consultório. Eu tenho solicitado bem menos penioscopia, por exemplo, do que antigamente, porque a incidência de HPV tem diminuído. Em compensação, a incidência de clamídia, uretrite, né, que a gente chama uretrite, que é o corrimento
a descarga purulenta pela uretra, que dá aquele ardor também, sai pus na uretra. Voltou Voltou. Uretrite por gonococo, clamídia, tricomonas, voltou. Sífilis, de vez em quando eu vejo. AIDS é mais raro, a gente vê no consultório, mas pelo menos 1 a 2 vezes no ano eu diagnostico AIDS no consultório também. Então, e sífilis, de vez em quando aparece também paciente com aquela úlcera, né, sifilítica, né? É isso. Aí eu sempre peço, porque sífilis não é tão comum no meu consultório, eu peço sempre a participação de um infectologista para tratar juntamente comigo, mas acontece. Mas as uretrites aumentaram. Uretrite aumentou porque ninguém usa camisinha. Não. Tanto o homem quanto a mulher, não se preocupam mais com isso. Uhum. E com relação à cólica renal, né? Diz que é uma das maiores dores comparáveis ao do infarto, né? Uhum. Eu já ouvi dizer também que é comparável à dor de um parto, né? Exato. Pela distensão desse cálculo no ureter, a dor, quando está no ureter ou no rim mesmo, ela já dá essa dor dessa intensidade. E eu queria que você comentasse sobre isso. Bem, a cólica renal nada mais é do que aquele momento agudo que uma pedrinha que está lá dentro do rim vai lá e migra. Ou ela migra e entope a saída da urina do rim. Lá na pelve, lá em cima. Lá em cima, no rim, exatamente na pelve, chamada pelve renal. Ou então, quando a pedra não é tão grande, é pequena, meu pai fala que pedra é feito de mulher, quanto menor, mais braba. Meu pai costuma falar isso. Meu pai é urologista, está aposentado, mas ele está bem de vida, graças a Deus, bem de saúde, e é urologista. E é verdade, porque a pedrinha, quando ela não é tão grande, ela desce do rim e vai enganchando no ureter. E tome dor. O ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga. E por que dói? Não é a pedra em si que dói. O trato urinário ele não é sensível à dor por arranhadura. A pedra desce arranhando, sai até às vezes sangue na urina, mas isso não dói. O que é que dói? O que dói é a distensão do trato urinário. Quando a pedra obstrui o ureter, ou então a pelve renal lá em cima, a urina produzida no rim não drena, não vai para a bexiga. Então, o sistema urinário começa a acumular e a dilatar. É o que a gente chama de dilatação pielocalicinal ou então hidronefrose. Então, o que dói é a hidronefrose, é o que caracteriza a cólica. É uma dor muito forte, aguda, a pessoa está bem aqui, de repente começa a morrer de dor nas costas. Pode vir associado com náusea, vômito, às vezes sangue na urina, pode ter febre associada, que quando a urina acumulada se infecta, aí dá uma pielonefrite ou pionefrose, dá febre. Então aí é um caso mais urgente de ter que internar e operar logo para desobstruir o rim. E é uma coisa muito comum. Hoje eu operei um paciente já com uma cólica renal, que chegou na emergência. Aliás, hoje eu operei uma mulher com uma pedra no rim que não estava em cólica, porque a pedra era grande, mas estava dentro do rim. Então eu fiz uma ureteroscopia flexível com laser para quebrar essa pedra dentro do rim. E operei outro que estava com uma pedra pequena enganchada no ureter, morrendo de dor. Então ele internou ontem de madrugada, hoje eu já operei. Aí quando a gente opera, a gente quebra a pedra, tira ela, bota um dreninho interno na via urinária, chamado duplo J, que é para drenar a urina, o paciente fica bem de dor, uma semana após a gente tira o duplo J. E me diga uma coisa, quando é que vai para a cirurgia e quando é que, por exemplo, faz uma litotripsia, se é que ainda faz litotripsia, me conta aí em relação à litotripsia, se faz, se não faz, se é melhor a cirurgia. A litotripsia extracorpórea, praticamente hoje em dia, no mundo inteiro, não se faz mais. Porque a lito era, numa época, pré-ureteroscopia. Era um tratamento pré-uso do laser na urologia. Então, a litotripsia nada mais é do que uma quebra da pedra por ondas de choque. É um mecanismo muito interessante. A onda de choque ela é aplicada nas costas do paciente, a onda de choque atravessa toda a região lombar e vai lá dentro do rim e quebra a pedra por vibração. A pedra vai se quebrando. Só que quanto maior é a pedra, mais dura é a pedra, menor é a resolutibilidade da litotripsia extracorpórea, chamada LECO. Então, hoje em dia, a gente tem tratamento muito melhor. Que a gente consegue, em um procedimento só, limpar o rim do paciente, quebrar a pedra toda e deixar o rim desobstruído, que é a ureteroscopia. E hoje a melhor fonte de energia para quebrar a pedra é o laser, é o Romium laser. Então, a gente vai lá dentro do rim, com o aparelho, a gente vê o rim por dentro, parece uma endoscopia digestiva. Para quem já fez endoscopia sabe o que eu estou falando. Um aparelho fininho e bem longo. A gente entra pela uretra, não tem cortes, o paciente sedado, anestesiado, não sente nada, e o pós-operatório não dói nada também.
A gente entra pela uretra, sobe com o aparelho vai até o rim. Então a gente entra no rim, vê a pedra, quebra ela com laser e tira os fragmentos com a cestinha, chamada basket. Então a gente consegue, em um único procedimento, limpar o rim de uma pessoa. Aí você falou que assim, o cálculo renal pode dar sangue na urina. Quais são as outras causas, além do cálculo, que pode dar sangue na urina no homem? Basicamente, quase todas as doenças que acometem o trato urogenital podem dar sangue na urina. Quais são as mais comuns? Primeiro, infecção urinária, né? Infecção urinária, tanto em homem quanto em mulher. Pode dar. É muito mulher comum. A gente vê também. Pronto, dá aquela hematura, a pessoa se assusta, né? Fica assustado, corre no médico, corre na emergência. Mas nada mais é do que uma infecção urinária. Você trata e fica boa na hora. Tanto da infecção quanto do sangue da urina, né? Mas cálculo urinário, muito comum dar sangue na urina também. Tumores, principalmente os tumores de bexiga, né, que podem dar sangue na urina, é muito comum. E outras patologias menos comuns, mas também podem dar sangue na urina, como a hiperplasia prostática benigna. Mulheres que têm incontinência urinária e têm a infecção urinária associada também dá sangue na urina. Trauma, às vezes a pessoa está jogando bola, já vi vários casos. A pessoa está jogando bola ou lutando karatê, por exemplo, leva um chute nas costas, causa uma lesão renal e aquela lesão renal sai sangue na urina. Enfim, várias coisas podem causar. Pós-biópsia de próstata, que a gente já falou aqui, pode causar dar sangue na urina também. Enfim, o sangue na urina é um sinal que tem alguma coisa acontecendo. Então leva o paciente no médico e o médico investiga, descobre qual é a causa e trata. Então assim, fica aí, minha gente, o alerta. Sangue na urina tem que ser investigado. Sempre. Sempre. Né? Nas mulheres, se você não estiver menstruada, você e com sangue na urina, mesma coisa, tem que sempre investigar. A gente percebe que na maioria, né, quando a gente vê mais infecção urinária na mulher, isso, né, é mais infecção urinária porque é o dia a dia. Mas precisa ficar muito atento também aos tumores, né, aos cálculos, a tudo isso que Tibério falou. Bom, minha gente, foi muito interessante, né, nosso podcast hoje. Muitas novidades, muitas informações boas para vocês. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem final, né, para as pessoas que vão assistir. O que é que você daria assim em termos de importância para os homens e para as mulheres, né? De mensagem final. Bem, a minha mensagem final nada mais é do que dizer que a urologia é aberta para todos, tanto o homem quanto a mulher. O homem não tem que ter vergonha em fazer o seu check-up. Tem que ir a partir dos 45, 50 anos de idade. Dizer que a mulher é muito importante, inclusive, nesse processo. Então, vocês, mulheres que estão nos ouvindo, peguem seus maridos, companheiros, pelo braço e levem no urologista. Muitas vezes, cerca de 30% dos homens que vão fazer check-up vão com a mulher a tirar colo. É a mulher que leva. É muito comum a mulher falar, doutor, ele só veio porque eu trouxe. Então, a minha mensagem é que as mulheres tomem conta de seus acompanhantes, de seus maridos, de seus companheiros, para se cuidarem da saúde urológica, como Juliana trata aqui das mulheres da saúde ginecológica. Bom, minha gente, se você gostou desse nosso podcast, compartilhe com outras pessoas, que você pode estar levando informações de qualidade, né, para que as pessoas tenham acesso, né? Às vezes a pessoa está vendo o podcast, eita, eu nem sabia que isso existia, nem sabia dessa possibilidade. Então, a gente está aqui para transmitir para vocês cada vez mais informações de qualidade, né? Então, um beijo grande, até o próximo Doutora Ju Sem Filtro.